Leonardo, uma coisa que vem chamando a atenção no Brasil em função da pandemia é que nós passamos a adotar alguns procedimentos que não existiam, eram muito discutidos, ainda tinha discussão no Congresso Nacional e nunca se solucionava a questão. E essa questão do home office, do teletrabalho, e por força da pandemia, todo mundo foi para o home office, foi para o teletrabalho. Eu, como jornalista, estou adorando, porque estou podendo conversar com muito mais gente, com muito mais facilidade do que eu conseguia antes. Claro. Mas isso tudo traz uma discussão de fundo aí, que é a segurança da informação, a segurança das pessoas nessa questão do home office. Então, você e a TI Safe, que eu sei que são especializados no assunto, que acompanham o assunto no dia a dia, como é que vocês estão vendo a discussão paralela da segurança em função de toda essa questão online que a gente está vivendo aí agora por força da pandemia? Perfeito sua colocação, Luiz, muito bem pontuada, porque desde que começou a história de todo mundo ir para o home office, a estrutura da TI Safe, nosso centro de segurança operacional voltado para as infraestruturas críticas nacionais, tem acompanhado um crescimento absurdo de ataques, não só ao que já vinha sendo feito, mas principalmente a infraestrutura crítica de energia. E os departamentos de TI, principalmente, dessas empresas de energia, seja no mercado GTD, né, geração, transmissão e distribuição, o TI foi todo para casa, não é? Salvo pequeníssimas exceções, você tem esse povo todo trabalhando de casa. E aí os alvos passam a ser as empresas e esse povo que está em casa também usando suas próprias máquinas, né? A gente sabe que as máquinas das empresas têm lá um padrão de conformidade, de homologação, mas e as máquinas caseiras, como é que ficam? Então, esses ataques vêm subindo de forma exponencial. A gente tem dados consolidados já por exemplo, de uma semana antes do isolamento social, você tem em média 20 mil, 15 mil ataques dia em determinadas plantas, e a coisa sobe para 45, para 50 mil no dia seguinte, e não para de subir, né? E a gente está vendo empresas de grande porte já terem sofrido ataques com sucesso, né? O hacker conseguiu o intuito dele, e a gente desconfia que a porta de entrada da praga virtual, vamos dizer assim, que o hacker plantou, tenha sido via home office, né? E o que acarretou? Não vou citar o nome de empresas, porque seria até deselegante minha parte. Mas esse ataque destruiu um departamento inteiro de TI. O que levou à paralisação desse setor tão importante para as empresas por mais de 5 dias, né? Ficaram às cegas. E aí você tem que pensar o seguinte: existe o departamento de TI e o departamento de TA, que são as tecnologias das automações industriais e sistemas supervisórios. Ainda bem que não chegou esse ataque que houve agora há pouco, que somente pegou na TI e não chegou na TA, porque certamente se chegasse na parte operativa da empresa, a gente poderia estar vivendo um blackout em determinados estados do Brasil, né? E nós, enquanto prestadores de serviço, nós defendemos hoje várias empresas de energia em seus departamentos de automação industrial e sistemas SCADA, que são os supervisórios, né? É a sigla SCADA que nós chamamos. E aí que, dentro desse departamento de automação, que há o controle das operações de energia, né? Você transfere energia de bairros para o outro, quando há uma demanda e tal. Um hacker mal intencionado, ele pode descobrir brechas, vamos chamar de brechas e vulnerabilidades, em departamentos que não estejam preparados para suportar uma carga
imensa de ataques que vem aumentando, e ele consegue entrar, né? E pode causar um estrago fenomenal. A gente sabe que a primeira infracrítica a ser atacada num país é a energia, porque na falta dela, todas as outras vão falir. Vai ser gerado um caos, como nós vimos na Venezuela há pouco tempo, né? A eletricidade, claro, é a força motriz. Então vai parar águas e esgotos, transportes, manufaturas, petroquímicas e por aí vai, né? A própria área de saúde também está sendo muito atacada. Existem campanhas hackers, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, bombardeando hospitais, centros de saúde, para gerar o caos. E, primariamente, existem campanhas mundiais hackers atacando infraestruturas críticas de energia. Não à toa, a coisa de, sei lá, no máximo 4, 5 dias atrás, o Donald Trump ele decretou nos Estados Unidos estado de emergência nacional, mobilizando as forças cibernéticas armadas, né, as forças militares cibernéticas, para ver se consegue diminuir e debelar esses ataques à infracrítica americana de energia. Então, esse é o cenário que se mostra no momento, né? Porque o hacker agora, também por causa da pandemia, ele está em casa, da mesma forma que nós. Então, um cara desse, com muito tempo e totalmente, sei lá, vamos dizer que ele está enfadado de estar em casa, podia estar fazendo outra coisa, ele vai pensar o mal, ele vai, como é que eu vou ganhar dinheiro, o que eu vou fazer? Você repare bem, ontem saiu na mídia que esse caso aqui do Brasil, houve um pagamento de resgate da ordem de 5 milhões de reais para que o hacker entregasse as chaves de decriptografia e a empresa voltasse à operação normal. Dizem que esse hacker está nos Estados Unidos, é um hacker americano. E ontem também uma empresa canadense foi atacada, uma empresa de energia, uma grande empresa canadense, que também sofreu um bombardeio cibernético gigantesco. Teve o seu site na internet comprometido e por aí vai. Então, nós, como você bem falou, estamos preparados para enfrentar esse tipo de ameaça e de ataque. Leonardo, me diz uma coisa. Nesse momento, esses ataques, eles têm mais propósito comercial ou já seria ensaio para uma eventual cyberguerra? Sem dúvida. O principal mote, vamos dizer assim, é o comercial, né? Antigamente você tinha os hackers, vamos dizer que era uma época do romantismo hacker, se que existe isso. Os caras queriam notoriedade, queriam provar que eram bons, né? Eu ataco mesmo, eu destruo. Hoje não, você tem verdadeiros exércitos mercenários, grupos hacktivistas, que nós chamamos, que por troca de muito dinheiro, eles atacam o que você contratar a eles, né? Podem ser países, podem ser empresas, podem ser organizações governamentais, né? E isso custa muito caro, não é barato, é uma coisa de milhões mesmo, né? Você entende também, respondendo a segunda parte de sua pergunta, nós temos forças militares no mundo, como o exército cyber iraniano, o exército cyber chinês, o russo, são muito bem preparados. Tem centenas de soldados e oficiais nessas suas linhas de batalha. A guerra cibernética, ela é diária, ela acontece todo dia. Os americanos também possuem oficiais, inclusive formalizaram esse espectro de guerra, né, o espectro cibernético, há pouco tempo. Existe a Força Militar Cibernética Norte-Americana totalmente formalizada. Nós aqui no Brasil também temos um excelente plantel com o pessoal do CDCiber, aí em Brasília mesmo, né? Fazem um excelente trabalho, o pessoal do Condeciber. Nós atuamos algumas vezes com eles, né? Mas não tenha dúvida que é uma guerra diária e muito dinheiro nisso aí.
Agora, falando um pouquinho de Brasil, Aham. você diria que o Brasil hoje seria um dos alvos preferenciais desses exércitos de fora? Uhum. E se for o alvo, né, nós estaríamos, Uhum. assim, de certa forma, preparados para encarar um ataque pesado, porque, por enquanto, pode ser um hacker, ou dois, ou até uma equipe, por exemplo. Mas e se Uhum. vier um exército mesmo, preparado, um exército chinês, coreano, ou até mesmo americano, quer dizer, atacando Uhum. Uhum. massivamente a nossa rede? A gente estaria preparado para enfrentar essa disputa? Como é que se dá esse cenário hoje? Pois é, o Brasil é sim alvo, até pelo tamanho continental do nosso país e da nossa matriz energética, né? Ainda temos na matriz hidroelétrica a grande geração da nossa energia. Temos a eólica também já ocupando um belíssimo espaço. E olha, algumas instituições estão preparadas. Não vou dizer que todas, né? A gente sabe muito bem que não existe segurança 100%, mas a grosso modo ainda falta muito. No jargão, tem que comer muito arroz com feijão. As empresas têm que levar mais a sério essa agenda da segurança e defesa cibernética de suas estruturas, porque nós estamos vendo acontecer coisa de uma semana, como eu lhe falei no início. Uma empresa levou um bombardeio cibernético, remoto, claro, e não resistiu, sucumbiu. Agora, imagine o prejuízo, né? Nesse momento foi numa área de TI, mas a gente sabe o que acontece quando ataca uma área de TA, né? Não vai apagar só a luz, pode ter desastre ambiental, pode morrer gente, uma série de consequências danosas podem ocorrer. E no cômputo geral, eu digo que não estamos preparados 100%, né? Nem 99%, nem 90%. Não existe tecnologia difundida no nosso país de forma a debelar um ataque como nós vimos na semana passada. Aqui no governo, quer dizer, está sendo muito propagada a ideia de que o governo está conseguindo, enfim, integrar todos os seus sistemas. Aham. Que os sistemas, grandes sistemas do governo, cada um falava por si, a interconexão deles era bem precária, e agora eles têm tentado e estão trabalhando na integração até para gerar uma grande base de dados e poder, então, começar a fazer aí Big Data, uma série de coisas É. para análise, né, de dados, para poder começar a fazer política pública. Por um Aham. lado, é interessante isso. Por outro lado, como é que você, da área de segurança, avalia, em termos de risco, quando Aham. você integra todos esses sistemas assim de uma vez só e não trabalha ali numa camada embaixo de segurança que possa evitar um acesso total a esse sistema? Como é que você avalia que nós estamos discutindo isso? Há alguma discussão com o mercado em relação a elevar esse padrão de segurança dessa rede? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você fala de integração de sistemas, nós sabemos que a superfície de ataque ela vai aumentar, né? Se você está falando de um sistema, você passa para 10, para 100, você aumentou essa superfície de ataque. E o que você tem que se preocupar inicialmente não é só com o desenvolvimento, a programação em si. Você tem que fazer uma análise de riscos e vulnerabilidades cibernéticas de maneira a enxergar o quão grande é o seu risco, que possa ser mitigado em ato contínuo. Nós sabemos que existem sistemas de legado bem antigos, né? Você tem sistemas operacionais totalmente defasados, nós encontramos muito por aí sistemas que não possuem mais suporte ativo dos fabricantes, a vida útil desses sistemas já chegou ao fim, ou seja, Temos a DataPrev, por exemplo, rodando, ainda roda COBOL, ainda em uma das principais bases, que é de pagamento de aposentados e pensionistas. Quer dizer, ainda está esse, naquele sistema antigo, hein?
e você não tem mais nem atualizado, você conta com a prata da casa ainda, que ainda está trabalhando ali, e que já está em idade avançada, já, não tem mais. Então são vários riscos, né? São vários riscos, e eles não conseguem terminar a migração, não conseguem passar isso para a plataforma baixa, e cada vez mais vai criando ambiente para fraude, para uma série de ações. Exato. Não só aumenta o risco, mas como eu estava dizendo, aumenta a superfície de ataque. Então, você tem que aplicar soluções que abracem esses sistemas legados e consiga blindar esse ambiente. Porque você mesmo falou, são pessoas já da antiga, são sistemas antiquíssimos que não têm suporte, ninguém sabe onde está, cadê a documentação, como é que corrige uma falha de vulnerabilidade, não tem mais isso para esses sistemas. Então você tem que encontrar soluções disponíveis para blindar ciberneticamente qualquer tipo de ataque, não só a base de sistemas, mas a camada principal que suporta, que é o sistema operacional, não é isso? E também a gente não pode esquecer do ambiente físico. Você tem que ter um controle de acesso muito efetivo a essas áreas críticas, né? Por exemplo, você citou aí a DataPrev. Não é qualquer um que vai poder entrar lá no centro de controle deles, né? Ou então de uma grande geradora de energia. Você tem que ter um controle físico muito forte de acesso a essas estruturas. Uma coisa que também me chama a atenção, Leonardo, é que, por causa da pandemia, quer dizer, todo mundo correu para o home office, e algumas empresas, eu sei de algumas empresas que investiram na questão do home office, não só em rede, mas também até em equipamento. Notebook, para a área, principalmente o pessoal da área de desenvolvimento. Tem um notebook novo, integrou ele à rede, mas o equipamento é da empresa, então o cara só pode usar para isso. Outras não, outras vão, olha, você tem um computador aí em casa? Tem, legal, vou logar você aqui na nossa rede e o que você tiver nos seus arquivos aí, paciência. Quer dizer, e não foi discutido, não era discutido antes, e agora eu acho que vai ter que ser muito rediscutido depois da pandemia, aquisição de equipamentos, como o cara vai se comportar, regras de conduta no home office, uma série de coisas. Por enquanto, a discussão está muito em eu estou trabalhando muito, eu estou fazendo isso, o meu gato atrapalha o meu serviço. Mas Tem gente que falou que está trabalhando mais até, né? Tem gente reclamando que está trabalhando mais. Pois é, e aí, quer dizer, já teve até pesquisa, dizendo que o paulista está trabalhando além da conta do normal, esquece da hora de lazer. Bacana, tem que ser discutido, mas essa parte, quer dizer, a infraestrutura do cara para o home office está ficando meio assim de lado. Não estou vendo ninguém discutir, por exemplo, alguma forma de incentivo ao fabricante a compra desses equipamentos especificamente para isso. Você acha que como é que vai ser depois da pandemia? Como é que nós vamos discutir o home office do ponto de vista trabalhista, fiscal, até mesmo infraestrutura de rede, equipamento? Como é que vai ser essa discussão? Você acha que isso tem que passar pelo Congresso? Cada empresa vai criar o seu ambiente? Como é que vai ser isso? Dentro desse novo normal, pelo menos aqui na TI Safe, o que a gente já tentou prever, né? Quando começou essa história do acesso remoto para todo mundo, e continuamos a fazer isso, nós estamos dando um acesso remoto seguro às plantas industriais. A TI Safe entendeu, nós nos preocupamos com isso e literalmente estamos dando, não estamos cobrando nada por isso. Para as pessoas poderem trabalhar com segurança em suas casas e acessar o ambiente remotamente com segurança e com o mínimo de autenticação em 2 fatores, criptografia, por aí vai. A questão é a seguinte, tudo que é feito de forma assodada não dá certo. Então, a força de trabalho foi para casa. Usa aí a sua máquina. E as pessoas já faziam isso com seus celulares, é verdade. Acessavam VPNs, redes privadas virtuais, da empresa via celular. Celular que tem uma sorte de programas, de aplicativos, que a gente sabe que o que tem ali, né, é mais sujo que não sei o quê. A depender do acesso que a pessoa faça.
Mas a questão não é só técnica, você tem razão. Vai ter que ter um entendimento jurídico trabalhista, porque já vivemos um momento que os salários e bonificações, incentivos, adicionais de periculosidade já foram retirados. As empresas estão tomando essas decisões baseadas no que seu departamento jurídico está instruindo, não é? Mas será que é o certo? Não é? Eu acho que vai ter que ter uma discussão de forma profunda no âmbito político e jurídico para formalizar e homologar o novo normal, né? Porque a gente sabe, Código Civil, se não me engano, artigo 1016, qualquer gestor, seja público ou privado, que agir com imperícia, negligência e imprudência, ele pode ser processado pela empresa, ou pelo órgão público, ou pela administração pública, por ter negligenciado as suas operações, seus acessos e as suas tomadas de decisão. Ou seja, se eu estou acessando uma estrutura ou uma empresa de forma remota e eu sei que aquela minha conexão não é segura, aquela minha conexão, aquele meu computador ou meu celular, ele endereça vários tipos de risco, eu estou sendo imprudente, estou sendo negligente. E isso, como já prevê o código, vai acarretar numa penalização lá na frente, caso haja algum incidente de segurança. Então, essa coisa tem que ser discutida assim. Eu acredito que é uma pauta muito importante para o Congresso. Para o legislador, né? Agora, nessa questão, você falou uma coisa que é interessante. Quer dizer, a empresa, às vezes, ela não está ainda totalmente preparada para esse ambiente da questão da segurança. E se ela não está preparada, obviamente, ela também não está oferecendo um nível de segurança eficaz para o cliente dela. Então, ela pode estar sendo o canal de passagem de um hacker para atingir um objetivo final. Você acha que depois da pandemia também tem que ser discutida essa questão jurídica em relação ao home office e a forma... Porque muitas empresas estão atuando, graças a Deus, conseguiram manter um nível de serviço que não tirou o seu cliente do ar. Quer dizer, isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, ela fez isso na sorte, quer dizer, na correria, porque... Quer dizer, amanhã a responsabilização dessa coisa, como é que vai ficar juridicamente? Quer dizer, isso não está previsto, não estava previsto no contrato que a empresa iria garantir a segurança da empresa para o cliente, mas não queria garantir a segurança da casa do funcionário para o cliente. Quer dizer, como é que vai ser essa discussão jurídica? Você tem uma ideia assim, de como é que vão fazer isso? Quer dizer, a que ponto vai ficar? Dentro das empresas, a gente já vinha acompanhando há um certo tempo o que os americanos chamam de BYOD, né? Na sigla lá, quer dizer, Bring Your Own Device, traga o seu próprio dispositivo para dentro da empresa. Eu uso meu notebook, eu uso meu celular, e a empresa homologava aquelas máquinas de acordo com o seu padrão, os seus padrões de segurança. Mas a coisa inverteu, você saiu da empresa e está indo para casa. A empresa sim tem que prover a formalização e homologação de segurança para esse acesso, não só nas máquinas, mas como no meio, um meio de acesso. Tem que ter uma VPN segura, com criptografia forte. Tudo bem, eu acesso minha empresa via VPN. Ótimo, mas ela está segura? Não está segura. Então qualquer um pode entrar em uma das pontas e comprometer aquele tipo de acesso. As empresas têm que se preocupar, sim. É uma grande questão essa. Não pode ser deixada de lado. E essas coisas, não tenha dúvida, que tem que ser formalizadas e garantir um padrão, uma certificação, porque não só para os clientes, mas para os fornecedores também. Se você for pensar numa cadeia de suprimentos de uma grande empresa, os hackers já entenderam que é muito mais fácil você atacar a cadeia de suprimento para paralisar o seu grande
cliente, a indústria, que ela pode estar lá certificada, homologada, bonita na segurança. Na sua cadeia de fornecimento, não. E aí não tem problema nenhum em falar nome de empresa, isso aconteceu com a Apple, né? Uma fábrica lá na China foi comprometida, fez paralisar a produção lá do iPhone, né? Então, antes mesmo de entrar na própria Apple, a própria cadeia de suprimento e fornecimento foi comprometida, né? Então, é um caso clássico já que tem que prestar atenção. Você que vai prestar serviço para mim, seja fornecedor, seja terceiro, seja lá o que for, você tem que entrar no meu padrão de segurança homologado e certificado. Caso contrário, eu não lhe contrato, vou lhe contratar o seu concorrente, né? É assim que o mercado, eu acho que vai se autorregular daí para frente. Tá ótimo, Leonardo. Foi um bom papo. Espero poder repetir várias vezes essas Beleza? conversas com você. Beleza. E vamos acompanhar aí É, esse mercado pós-pandemia. Aí vamos ver o que vai acontecer. Né? vamos. Quando estiver em Brasília, vamos tomar um café aí, com Tá certeza. ótimo, então. Bom dia para você e vamos começar o dia. Falou, querido. Forte Um abraço aí. abraço. Tchau.